Boa noite para todos. Então, com grande alegria que nós estamos aqui iniciando o nosso painel de férias e o tema central, a inferioridade dos sentimentos morais e as síndromes obsessivas na sociedade contemporânea. Um tema aparentemente sofisticado, não é? E esse painel de férias, promovido pelo Lar de Teresa, também tem por objetivo somar com as comemorações de lançamento do Livro dos Médiuns, que este ano completa 150 anos. E o tema vem bem a calhar, envolvendo a temática da obsessão e desobsessão. E o tema para a nossa reflexão nessa noite, o subtema, vamos dizer assim, obsessão e desobsessão sob o olhar da doutrina espírita. Nas demais reuniões, nos demais estudos, haverá um aprofundamento na temática, um temático mais complexo. Nós vamos contar com a presença de várias psicólogas, inclusive de um psiquiatra, onde, se houver dúvidas, vocês terão liberdade de fazer perguntas. O painel permite essa possibilidade interativa. É uma reunião que não é como uma reunião pública, ela deve ter esse caráter informal, até porque ela é mais demorada. Então, se houver essa interatividade, não ficará muito cansativo, né? E hoje nós fazemos a abordagem em termos especificamente no Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, obsessão e desobsessão sob o olhar da doutrina espírita. O que é a obsessão? Então, a obsessão, nós vamos pegar o respaldo exatamente no Livro dos Médiuns, e ali nós vamos ver que Allan Kardec, além de dizer o que é, também diz como é que os espíritos atuam, como é que esse fenômeno age, e também como nós devemos proceder no sentido de libertar-nos dessa ação incômoda, indesejada. E nós vamos então começar o que é, lá no Livro dos Médiuns, o capítulo 23, onde Allan Kardec começa a nos falar exatamente de que existe o chamado uma influenciação. Então, a influenciação espiritual não é considerada como sendo obsessão. Por quê? Porque todos nós estamos sob a influência dos espíritos, sejam influências negativas, sejam influências positivas. E é oportuno lembrarmos-nos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Alguém se lembra como é que é a pergunta 459? Não lembram? Então vamos ter que batalhar mais ainda lá no estudo do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos nossos pensamentos e atos? Muito mais do que nós imaginamos. De ordinário é como se eles nos dirigissem. E por que existe essa influência em nosso pensamento e nossos atos? Por quê? Qual é a linguagem dos espíritos? Qual é a linguagem dos espíritos? O pensamento. Eles se comunicam pelo pensamento, forma pensamento. Então, se essa é a linguagem dos espíritos, nós somos o quê? Somos o quê? Espíritos encarnados. Olha, sendo espíritos encarnados, nós paramos de pensar, continuamos pensando. Então, interagimos nessa massa mental entre seres encarnados e desencarnados. Nós influenciamos as demais pessoas, também sofremos influências das demais pessoas. O que importa para nós é nós termos essa consciência dessa interatividade das influências gerais, para podermos então ter consciência e fazer a seletividade. O que é que nos interessa e o que é que não interessa. O que é benéfico e o que não é benéfico. Então, que tenhamos essa autonomia. Ao ter essa autonomia, nós não seremos assim, de uma certa forma, nesse campo da obsessão, subjugados, manietados, conduzidos. Nós seremos realmente assim senhores dos nossos pensamentos e nossos atos. Então, na influenciação, não é caracterizado como fenômeno obsessivo. Por quê? Porque as influências são acidentais. E há uma expressão poética aí, atribuída a alguns espíritos, não me ocorre o nome do espírito no momento, mas o conteúdo é muito significativo. Nós não podemos impedir que um pássaro pouse sobre a nossa cabeça, mas nós podemos e devemos impedir que sobre a nossa cabeça construa seu ninho. O que isso quer dizer? Os pensamentos voejam
Então, como nós temos essa sensibilidade, registramos os pensamentos. E é óbvio que de vez em quando são pensamentos realmente esquisitos, pensamentos deprimentes. Mas se nós nos conhecemos, sabemos exatamente qual é o nosso padrão normal de pensamento, de ação. Então, se aquilo vem contrariar a nossa média de procedimento, estando mais para baixo ainda, então é fácil. Bem, peraí, que negócio é esse? Rejeitar esse tipo de pensamento. Aquela expressão de Jesus, vigiai e orai para não caíres em tentação, passa exatamente por esse viés. A vigilância não é eu vigiar a Eli, não é vigiar a graça, porque normalmente quando fala em vigiar, olha, nós vigiamos através dos olhos, e os olhos enxergam para onde? Para fora, não é? O sentinela está lá no posto de vigilância, está observando todinho um raio de ação imenso, e nós somos condicionados a vigiar os outros e vigiar o aspecto exterior. Mas evangelicamente temos que fazer com que esses olhos se voltem para a nossa intimidade. Então é vigiar exatamente a ordem dos nossos pensamentos. E aí nós teremos a possibilidade de se fazer essa seleção do que é nosso e o que não é nosso, estarmos atentos. Então a influenciação nós dominamos. Por quê? Porque está dentro exatamente desse caldeirão onde nos encontramos, esse mar de influenciações, vamos assim dizer. Começa a complicar na obsessão simples. Aí, o que é que caracteriza a obsessão? Uma ação persistente, continuada de um espírito. Ele então está direcionando a vontade dele no sentido de nos influenciar negativamente. A obsessão não é positiva, é negativa. Então, ou de nos irritar, de nos fazer perder a paciência, de nos perturbar, de fazer abandonar nossos ideais, de abandonar a causa que abraçamos, é sempre no sentido de regresso, de retorno, de abandono a construções positivas. Mas nesta fase, Allan Kardec fala assim, essa é a fase mais tranquila. Por quê? Porque a vítima dessa obsessão tem consciência de que está sendo o alvo da ação dos espíritos. Tem autonomia. Então, essa obsessão, ela é incômoda, mas ainda temos a nossa autonomia. E os espíritos não fazem a mínima questão de simular a ação. Então, realmente querem que seja notado, eles se mostram que estão interferindo na nossa vida de dia a dia, nossa vida de relação. Então, normalmente, se imiscui, se envolve no relacionamento familiar. De repente, a família harmônica, é um processo interativo normal, existe amizade, camaradagem, existem as arestas normais, desentendimento no nosso relacionamento, mas nada que seja muito contundente. Mas quando começa a haver esse tipo de influenciação, parece que as coisas levaram a breca, que ninguém mais entende ninguém, as coisas parecem que viraram de pés para o alto, e normalmente quando se implanta o culto do evangelho no lar, que trazia assim um ambiente equilibrado, começam a haver dificuldades, obstáculos e problemas para levar o pessoal a desestimular e abandonar a prática do culto evangelicalizar. É um dos sinais, são inúmeros eles. Então, é o telefone que toca na hora de começar o culto, é a visita imprevista, é um parente ou amigo que cisma de vir na nossa casa sistematicamente, no horário que reservam para o culto evangelicalizar. São vários obstáculos que aparentemente assim, é coincidência. Mas essa coincidência é repetitiva. E chega um ponto que se a pessoa não estiver antenada, assim, quer saber de uma coisa? Vamos deixar isso para lá, vamos abandonar porque não dá mais para fazer. Bom, atingiu o objetivo. Mas os espíritos ainda chamam a atenção. E Allan Kardec, usando do bom senso, nos diz, não podemos atribuir aos espíritos todas as situações que sejam do nosso domínio. Ah, isso é influência espiritual. E isto é uma obsessão. Eu estou sendo alvo da obsessão. Se a criatura começar a ficar assim, ela vai entrar naquela condição do espírito exaltado. Tudo são os espíritos que fazem. Não é bem assim. Então a recomendação, tanto de Kardec quanto dos espíritos, é que nós passemos numa peneira todos esses incidentes que ocorram conosco, eliminando primeiramente, a ação dos espíritos. De repente pode ser que seja uma coincidência. De repente pode ser um descuido nosso. São precauções que nós deveremos tomar e às vezes não tomamos.
Então ele dá um exemplo: se a tua louça quebra, mas foram os espíritos que quebraram a louça, derrubaram, pode ser mais desajo da própria pessoa. Não empilhou de acordo, colocou na beira da mesa, alguém passa, esbarra e derruba. Então, existem coisas que são do nosso dia a dia, do nosso próprio relacionamento. Então, há que ter o bom senso de tirar isso de fora, para não vivermos, então, de uma certa forma, assim, em pânico sobre uma ação opressiva dos espíritos na nossa vida do dia a dia. As coisas não se dão bem assim. Então, a oração e vigilância realmente nos serve de grande apoio. Então, nessa fase da obsessão simples, nós temos consciência da ação dos espíritos. Quando transitamos para o item 3 da fascinação, outro estágio da obsessão, aqui eles colocam, essa é a fase mais crítica, mais complicada. Por quê? O alvo da obsessão, chamado de obsediado, não tem consciência de que está sendo vítima da obsessão. Muito pelo contrário, ele se compraz. É aí que mora o grande perigo, na fascinação. Quem é que está fascinado? Não é o espírito. Quem é que está fascinado? O obsediado. E normalmente o espírito fascinador conhece aquele que é o alvo da sua ação e vai mexer exatamente nos pontos mais sensíveis: orgulho, vaidade, cobiça, e vai por aí afora. Então, manipulando isto. Por exemplo, eu não sou nem um pouquinho vaidoso. Então, chegaria assim: João, a sua palestra foi maravilhosa. Falei, realmente a palestra foi excelente, extraordinária. Quer dizer, a mosca azul picou. Então, vai inflando o balão. Aí, de repente, chega uma pessoa, a Graça, diretora da área de assistência espiritual, fala assim: João, muito cuidado. Olha o sinal vermelho. O bom senso chamando a atenção que esse balão está inflado. Aí então eu me volto assim: mas a Graça ficou com ciúmes, porque ela não consegue fazer uma palestra tão boa quanto a minha. A fascinação caminha nesse matiz, nesse viés, nessa direção. Então, eu não canso de citar como exemplo, porque é referência para nós. Então nós não podemos assim nos omitir em fazer uso de referências. Então, a nossa referência é a Dona Brunilde, fundadora do Lar Teresa, esse lastro de experiência. Se a casa tem bases seguras, estruturadas, nós temos que reconhecer que foram esses primeiros e ela à frente que lançaram o alicerce sólido da obra que nos abriga hoje. Então, se chega para assim: Dona Brunilde, o estudo da senhora foi muito bom. Menino, tira essa casca de banana da minha frente. Tira essa casca de banana. Então, vamos observando o que? É óbvio que ela tem consciência do estudo que fez. Qualquer pessoa que prepara o estudo sabe o trabalho que deu, organizou, etc. Então, o reconhecimento do trabalho é uma coisa. Mas quando chega assim as lantejoulas e os confetes, Dona Bruna, a sua palestra foi maravilhosa. Menos, João, menos. Porque a gente observa que é um limiar perigoso entre o reconhecimento, o elogio. O elogio é balofo, é uma coisa deslumbrada, e vai ao encontro da vaidade e entra pelo campo da fascinação. Outro aspecto muito interessante, nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha como expositores, né? É óbvio que o estudo envolve médiuns de um modo geral. E quando fala de médiuns, a pergunta 495 do Livro dos Espíritos nos dá essa liberdade de ampliar o universo dos médiuns. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec restringe. Ele diz assim: bem, já hão dito que todos nós somos médiuns, mas para o estudo da mediunidade, no Livro dos Médiuns, vamos considerar como médiuns aqueles que possuem a faculdade ostensiva, em pleno exercício. Esses são médiuns. Os que estão assim em forma de potencialidade ainda não são médiuns, para poder didaticamente estudar os vários matizes da mediunidade. Mas na pergunta 495, há a recomendação de São Luís Santo Agostinho que nós devemos manter uma comunhão constante com os nossos anjos guardiães, com os nossos protetores espirituais, porque eles nos conhecem na intimidade, melhor que nós mesmos, melhor que os nossos melhores amigos encarnados,
Porque tem coisas que nós não confidenciamos nem para os maiores amigos, mas eles conhecem a nossa intimidade. Então, fala desse intercâmbio nosso com os nossos protetores, é que vai nos caracterizando todos os homens como médiuns, ignorados hoje, mas que amanhã levarão de roldão toda a incredulidade. Bem, então todos nós somos médiuns. Médium, intermediário. Recebemos a influência e transitamos essa influência para o meio em que estamos vivendo. Então somos intermediários. E nessa fase da fascinação, é muito interessante que, para que a criatura esteja realmente forrada contra essa possibilidade, ela deve estar exatamente vinculada a uma determinada seara. O trabalho, a terapia ocupacional é algo fantástico para nos segurar exatamente aos voos da vaidade, aos voos que vai criar o campo aberto para a fascinação. Vamos dar um exemplo. Nós fizemos a nossa escola, tivemos como escola de aprendizagem do movimento espírita durante uns 15 anos no Centro Espírita Leão Denis. Então é referência para nós. Como lá Teresa é referência, como outras instituições lá de São Paulo. Mas o Leão Denis marcou nesse aspecto, por exemplo, na tribuna espírita, ou na oratória, na exposição. Na ocasião, estávamos conversando com o Altivo, e ele colocava uma condição essencial de que o expositor tem necessariamente que estar vinculado a uma casa espírita. Tem que estar participando das atividades, das frentes de trabalho da casa espírita. E, se for falar sobre mediunidade, está vinculado, inclusive, ao trabalho mediúnico. Porque é o que vai dar realmente respaldo para a pessoa falar sobre aqueles assuntos com autoridade. E vai falar de fraternidade. Ele não está integrado numa casa espírita. Qual é a experiência que ele tem, a vivência que ele tem de fraternidade, de convivência, de relacionamento? Então será um teórico. Poderá ter um embasamento teórico muito grande, até consistente, porque é estudioso. Mas quando falar sobre esses temas, o que vai ocorrer? A mensagem sairá assim como o sino que retine, no dizer de Paulo. O sino retine. É um som realmente agudo, mas para por aí. O que é o som do sino comunica para nós? Simplesmente um alerta que ele quer apregoar. Mas se for na igreja, o campanário está anunciando que vai ter a missa e acabou ali. Agora, se for tangido pelo sentimento da caridade, a mensagem sai o quê? Impregnada de uma emoção, de uma vibração, que quem está ouvindo vai se emocionando. Às vezes podemos ouvir determinadas pessoas falando do Evangelho, assim, mas falou claramente, entendi tudo, mas eu me senti estranho. Exatamente porque faltou esse conteúdo, encapsulando as palavras, a vibração da vivência, da experiência. E quando o expositor não tem esse lastro, esse vínculo, é um campo aberto para a fascinação. Porque a preocupação dele é somente ser um excelente expositor. Ora, algumas pessoas ainda andam equivocadas, como se na tribuna um local de aparecimento, de projeção, mas não estão antenados com a responsabilidade. Está dirigindo a mensagem a tantas mentes que estão receptivas. E isso é uma grande responsabilidade. E quando vier a despertar, poderá já estar complicado pelo aspecto da fascinação, muitas das vezes, né? Bem, alguma dúvida sobre a fascinação? Está tranquilo? Ela é a mais difícil de ser combatida porque o fascinado se fecha em copas. E se alguém tentar dizer a ele, cuidado com a obsessão, você está com inveja, você está com ciúmes, e vai se recolhendo. Então torna-se difícil o tratamento. Então se aqui, na nossa casa, houvesse um fenômeno desse, e fosse sendo chamada a atenção, feita observação, iria se retrair. Se mais pessoas fizessem observação, possivelmente, olha, não estão valorizando o meu trabalho, então eu vou bater na outra seara. Vai mudar de instituição. Já que não valorizo o meu trabalho aqui, eu vou para outra casa. O problema não é da casa. O problema é o fenômeno no qual ele tem investido. Na outra casa, se ela tiver a mesma coerência, não deixará de chamar a atenção a pessoa. E a pessoa, não estou bem aqui, vai para outra casa, vai procurando a casa.
daqui a pouco chega à conclusão, pela ação do espírito fascinador, você vai, olha, ninguém valoriza o seu trabalho, é melhor você trabalhar sozinho. Trabalha sozinho. Você é médico psicógrafo? Vai psicografar na sua casa sozinho. Você é orador? Para ser orador não precisa estar vinculado a nenhum trabalho em casa. Você faz as palestras e não tem outro compromisso com as casas espíritas. Então, vai bombardeando nessa direção e a criatura vai assimilando. Então, o retorno é muito difícil. E o último tipo que apresenta a subjugação. Embora ela seja assim uma coisa mais violenta, ela não é tão difícil de ser removida quanto a fascinação. Porque na subjugação, a vítima deseja se libertar porque aquilo é incômodo e ela está consciente. Ela não tem forças, ela está fragilizada. Então, uma terceira pessoa poderá lhe ajudar a se libertar desse incômodo. E existem várias narrativas ilustrando os fenômenos de subjugação. Vamos pegar 2 de passagem assim rapidamente. Drama da Bretanha. Alguém já leu esse livro? Ivone do Amaral Pereira? Quem não leu, é oportuno ler. Quem já leu vai lembrar-se de que era uma jovem, bem doentia, e o irmão dela era um sacerdote, o padre Vitor. E ele então, esse padre conhecia a mediunidade, sabia doutrinar espíritos, né? Na decorrência das narrativas a gente vai chegando a essa conclusão. E ele, interagindo através da própria irmã, consegue dialogar com o espírito, com o obsessor, o subjugador. E ele consegue levar esse espírito a dar uma trégua. Ele queria, assim, o espírito dizia, tua irmã não presta, referindo-se a outra existência. Agora era uma jovem, e ela não presta, por isso que eu estou aqui e vou levá-la à morte. Falei assim, mas você vê, já é uma criança, se você der chance, eu garanto a você que eu vou conseguir fazê-la realmente trilhar o caminho do equilíbrio, da moral e etc. Aí o espírito diz, olha, em respeito a você, eu vou dar uma trégua. Aí atrasou lá os 6 meses, 8 meses, um período X. E a partir daí, então, que cessou a ação do subjugador, ela recuperou saúde, e realmente era jovem, bonita, e recuperou a beleza física, e daí para frente se soltou novamente para as orgias. E não atendeu ao irmão de forma nenhuma. Então, antes de findar o prazo acordado, o que faz? Ele faz sentir novamente a ação, ele reassume o controle, e aí leva ela ao suicídio. Então, é realmente uma história chocante. E vê a força que estabelece ali em termos de sintonia. Ela teve oportunidade, afastou a atuação. Então, se ela se reforçasse, se ela realmente quisesse se libertar daquela condição constrangedora, teria toda a possibilidade. Ainda com amparo, apoio do próprio irmão. Mas, na realidade, não estava interessada. Então, não destruiu em si a causa em que o espírito conseguia manter esse controle, esse domínio. E o outro, aquela passagem conhecida também, que Jesus subira para orar ao monte, né? E quando ele retorna, encontra lá um jovem espumando e os discípulos tentando curá-lo, sem resultado. E quando Jesus chega, o pai daquele jovem pede, Senhor, cura meu filho. E ele pergunta, crês que eu possa curá-lo? Creio, então seja curado. E imediatamente o rapaz se recupera ali o equilíbrio, volta à situação normal e vai embora o filho e o pai. E aí os discípulos perguntam a Jesus, deve ter sido Pedro, né? Senhor, por que nós não conseguimos curar? Aí Jesus responde com toda a propriedade, ó raça incrédula, até quando vos suportarei? Esta expressão de Jesus, na nossa linguagem, contextualizada à nossa atualidade, cria um mal-estar, não cria? Ô, raça incrédula é uma realidade. Está chamando eles de incrédulos. Faltava ali a fé. Porque se tivesse fé, do tamanho de um grão de mostarda, moveria a montanha. Ele já tinha ensinado isto. Agora, ele diz, até quando vos suportareis? O que significa suportar uma pessoa? Olha, eu não aguento mais. Suportei até agora. Então, a nossa leitura é o quê? Tolerância. Tolerância. Eu estou suportando.
Quando chega o limite da tolerância, eu não suporto mais. Até quando eu suportarei isso? Essa é a leitura social, é a leitura humana. Mas isso é compatível com Jesus? É óbvio que não. Porque ele era o amor pleno e conhecia a limitação de cada um dos discípulos. Então não é essa a leitura. A leitura que nós conseguimos fazer, ele preocupado com o curto espaço de tempo que estaria com eles. Então, quando é que vocês vão entender o que é preciso? Porque o tempo está se escoando. A preocupação dele era exatamente isso, a lerdeza deles em relação ao pouco tempo de convívio que ainda restava. Tanto isto é uma realidade que depois do ato contínuo ele vai e esclarece. Ele diz assim: espíritos desses jaez, só com muito jejum e oração. Por que jejum? Então, Jesus queria que os discípulos fossem bem fininhos, bem magérrimos, né? Aí não teria mais problema de enfrentar obsessores. É isso? Que tipo de jejum está falando Jesus? Que tipo de jejum? Das coisas que nós mais gostamos, dos nossos prazeres, ainda. Assim, falando em termos de humanidade, não é? Então são o quê? As fantasias, ilusões, paixões, nesse sentido. Porque na medida que a pessoa vai fazer esse jejum, qual é a consequência natural? Vai aumentando a ascendência sobre os espíritos que ainda sentem prazer nessa faixa. Então, por exemplo, quem conviveu com Francisco Cândido Xavier, teve essa oportunidade. Ao se aproximar dele, sentiu o quê? A ascendência dele. Não deu nem coragem de abrir a boca para falar com ele. Quem andava com Madre Teresa de Calcutá, quem andava com a Irmã Dulce, eu falo para gente, pessoas mais próximas a nós. Então, quem conviveram com essas pessoas, ao levar problema, falar de dores, aflições, fica envergonhado. Porque eles não estão preocupados com a dor, o problema deles, eles estavam ali resolvendo a dor e o problema de uma imensidão de criaturas. E a pessoa vai falar da miséria dela, ela se sente tão pequena que não sente coragem. Por quê? A ascendência moral. Essas pessoas estão faziam o quê? Jejum. A irmã Dulce fazia jejum? Fazia. Dos prazeres que nós temos na vida. Madre Teresa de Calcutá fazia? Gandhi fez? Ele projetou-se no meio da própria raça, do povo dele. Como? Através do jejum. Mas aí foi um jejum literal mesmo, né? Mas não era pelo prazer ou pelo simplesmente deixar de comer. Ele criou um impacto no seu povo da preocupação dele vir a morrer por não estar se alimentando. É a sensibilização de que a vida dele estava se extinguindo e colocou nas mãos desses líderes ali das várias castas, das várias castas, colocou nas mãos dos responsáveis, dos líderes dessas castas, a decisão. Falei, se vocês não se unirem, eu não volto a comer. Aí então eles se uniram. O jejum dele, assim, aquela mensagem de paz dele, foi em relação a essas castas. E chegaram então, esse somatório deu a força de um feixe de varas. Aí sim ele estava em condições de peitar o Império Britânico, porque o povo estava unido. E só o povo unido ele pôde dar o brado de libertação de quê? Do consumismo. Ali ele consegue a libertação do jugo britânico quando orienta que o povo faça uma fogueira de tudo que era de origem britânica. E não vamos consumir mais nada que venha da Inglaterra. Vamos produzir o que nós vamos consumir. Vamos altear, vamos fiar, vamos produzir o nosso alimento. Ou seja, foi um prejuízo fantástico para o Império Britânico. Não tiveram mais interesse naquela colônia. Por quê? Só dá prejuízo, dá liberdade para eles. Vamos nos libertar deste prejuízo. Então vejamos, não é só a não violência, foi a não violência e a união, dando a força para dar uma guinada no consumismo. Mas ele teve que partir para a conscientização do seu povo desta grande realidade. Eles não percebiam
como é que normalmente estavam sendo manipulados. Não é? Muito bem, prossigamos então. Como a Graça está dirigindo, ela falou que a gente pode ir até 11 horas hoje. E eu estou bem à vontade. Viu? Então, estamos no Livro dos Médios, lá no item 245, prosseguindo, onde, como é que age esse fenômeno obsessivo? Então, para saber da ação da obsessão, ela tem, assim, várias causas. E quanto às causas, o próprio Allan Kardec, nesse item 245, nos diz, essas causas variam de acordo com o caráter do espírito. Então, é um leque imenso. Mas ele consegue didaticamente reunir em 3 aspectos fundamentais, assim, de uma forma genérica, né? Sem entrar em detalhes. Então, uma das mais intensas, o mais amplo leque, estão voltados para a vingança. Então, nós acostumamos ver a história de ação e reação, a lei de causa e efeito funcionando. Você colhe o que você plantou, se você semeia ódio, você vai colher ódio. Se você não se reconciliou com o teu irmão enquanto estás a caminho, não tenha dúvida, vou marcar com as consequências disso. Desde Jesus nós estamos sendo alertados sobre isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Você está vendo ele. Ora, quando ele desencarnou, a gente não vê mais. E aí a ação se faz sentir. Então é o aspecto de vingança. Então tem que haver com passado. Ele se acha no direito de cobrar. E nesta parte da cobrança, da vingança, eu tenho uma nota a colocar, que foi assim, uma observação muito interessante. Eu tinha uma curiosidade, em função dos estudos, do Livro dos Médios, das obras básicas, eu fazia um questionamento. Está certo que plantou, vai colher. Criou a desarmonia retorna para a pessoa, isso é inquestionável. Mas, acima de tudo, nós sabemos que existe Deus. Existem os protetores espirituais. E como é que fica a ação dos protetores espirituais em face a uma cobrança desse tipo? E esses obsessores podem agir livremente a hora que eles querem, como eles querem? Então, era esse tipo de questionamento que eu fazia. Não era o momento de ter a informação. Quando chegou esse momento, nós passamos a receber na bibliografia espírita esse livro fantástico, que abre para nós uma outra panorâmica sobre a obsessão. Há flores sobre as pedras. Há flores sobre as pedras. É de Lúcius, o médium, o André Luiz Ruiz. Nesse livro, a novidade que realmente para mim veio trazer uma contribuição é que envolve esse processo obsessivo, mas está dentro de uma programação de um determinado objetivo. Então, os obsessores estão agindo dentro da lei de causa e efeitos, mas não aleatoriamente. As pessoas que estão envolvidas nesse processo estão caminhando para o desaguar de um objetivo maior. Então, fechou o circuito que faltava. Onde é que entram os protetores nesses fenômenos da obsessão? Os obsessores estão livres? Não, não estão livres. Eles estão dentro de um determinado contexto. E a ação deles se faz no momento em que tem que ser feito realmente, para que aquilo siga a programação e se atinja ao objetivo. Eu não vou entrar em detalhes para não tirar o prazer de quem queira ler esse livro. Tá? Há flores sobre as pedras. Então, uma comum da vingança, né? Eu estou esbarrando aqui, está saindo foco. O outro fator, desejo de fazer o mal. Na vingança sempre existe um ascendente. Né? Então ele se considera como vítima, ele é vítima e agora passa a condição de cobrador. No desejo de fazer o mal, não existe vínculo anterior entre o obsessor e o obsediado. Tem o prazer de fazer o mal, então ele tem aquela oportunidade, acha as portas escancaradas e vai e age. Num terceiro grupo, sentimento de covardia. A criatura é frágil, espiritualmente falando, e o espírito que é covarde não quer encarar o trabalho de agredir uma pessoa que tem fortaleza. Aquela ali não, aquela ali eu posso fazer de gato e sapato. É frágil. Então, o espírito é covarde porque vai atuar exatamente, fazer a maldade com uma pessoa com fragilidade espiritual.
É outro caso que Allan Kardec coloca no livro dos médiuns. Nós costumamos observar que não tem muita diferença da ação do espírito encarnado e desencarnado, né? Aqui nós não vemos pessoas cobrando o outro por vingança. Nós não vemos pessoas assim que gostam de praticar o mal gratuitamente. E não vemos pessoas explorando pessoas que são frágeis. Então, é o mesmo cenário que ele, sem o corpo físico, tem liberdade agora de atuar às escondidas, vamos dizer assim. Enquanto encarnado, a coisa está bem clara ali, né? Agora não, ele está livre e solto. Bem, como age? Então aí, né, essa ação da obsessão, Kardec nos apresenta várias características, lá no item 243 do Livro dos Médiuns. A primeira característica, que caracteriza a obsessão, a ação da obsessão, uma persistência em se comunicar. O espírito é insistente. Então, voltando a falar do médium, só ele quer comunicar, não dá espaço para outro espírito, ele torna-se realmente inconveniente. Segunda característica, a ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade. Nessa ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade, já estamos entrando naquela faixa o que dá? Fascinação. O médium está feliz da vida, está contente que está produzindo mediunicamente, mas não está atento com a qualidade. Também na terceira vai entrar ali a crença na infalibilidade e a identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. Então, tudo vai passar a consultar o espírito comunicante. O espírito passa a ser o guru, né? Sabe de tudo. Não dá um passo sem perguntar ao espírito. A infalibilidade. E a identidade absoluta, Maria de Nazaré está assinando a mensagem. Ai, mas que bom. Maria de Nazaré está comigo. Aí no outro dia recebe a mensagem de Jesus. Então está feliz da vida, porque Jesus está mandando a mensagem. Agora, não pergunta se é Jesus de Nazaré. Pode ser o Jesus, Joaquim da Silva, né? O padeiro dali da esquina, né? Que tem tantas pessoas chamam com o nome de, batizado com o nome de Jesus, mas nesta fase não se questione, acha que é o Messias realmente, né? Confiança nos elogios dos espíritos. Você é o melhor médium que eu encontrei e estou realizando a minha missão da melhor forma possível. Opa! Era tudo que a pessoa queria, né? Sou o melhor médium do grupo. Para qualquer elogio nesse viés, nessa direção, cuidado, né? Sinal vermelho. Na quinta característica, disposição de se afastar. Começam as pessoas a fazer a análise crítica do teor da comunicação, no comportamento, na expressão. Aí a pessoa começa o seguinte: bem, não estão gostando do meu trabalho, eu acho que eu vou sair, vou abandonar o grupo. Ou o próprio espírito sugere, fala assim: não estão valorizando o seu trabalho, procura outro lugar que valorize o seu trabalho. Ou seja, o isolamento é um fator preocupante, e o fascinador, ou o espírito obsessor, deseja realmente isolar a pessoa para tê-la com mais segurança nas próprias mãos. Tomar a mal a crítica. Isto é um problema seríssimo. Tomar mal a crítica, como é que nós conhecemos esta sensação, esta reação da pessoa? Suscetibilidade. Nós não somos suscetíveis, não somos? A melhor forma de nós trabalharmos na redução, se não eliminação, redução da suscetibilidade, é não perder o objetivo do trabalho. Quando não estamos antenados ao objetivo do trabalho, a suscetibilidade cresce. Objetivo do trabalho: nós estamos tendo a oportunidade de sermos tarefeiros na seara do Cristo, na seara de Jesus. Olha, para mim é uma felicidade poder estar sendo tarefeiro. Este é o meu objetivo. Mas para estar na seara do Cristo, qual é a condição essencial? Como é que se reconhece um verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faça por dominar as suas más tendências, suas más inclinações. Então, para ser tarefeiro, há uma situação assim, sine qua non, diretamente ligada. Qual é? É o esforço de se melhorar
constantemente. Então, qualquer pessoa do grupo que esteja antenado com o mesmo objetivo, que observe um erro, um equívoco, e venha nos chamar a atenção, falar assim: olha, João, cuidado com isso, tá? Olha, esta pessoa não está antenada com o mesmo objetivo? Eu também estou. Então ela está me ajudando a caminhar, a crescer. Agora, se eu fiz, mas puxa vida, estou magoado, ela não viu o trabalho que eu faço, mas vem fazer crítica, a suscetibilidade. Tomo mal a crítica, não é? Então isso é sinal que nós temos que tomar cuidado. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Isso voltado mais para o médium psicógrafo, né? Que está exatamente ligado à primeira, a persistência em se comunicar. O espírito tem a persistência, e o médium, como já vítima dessa ação dele, não controla constantemente, que é papel, que é lápis, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Foi lançado um livro algum tempo atrás, de uma médium, se não me falha a memória, de Niterói, e no próprio livro ela declina, que era um absurdo, que ela não tinha mais paz. O espírito está se comunicando com ela toda hora, está no banho, tomando banho, no chuveiro, tomando banho, e o espírito querendo se comunicar. E ela saía do banho para poder escrever o que o espírito estava realmente mandando. Então o espírito perturbando e ela cedendo à perturbação do espírito. Olha, pelo menos deixa eu tomar meu banho. Nem isso ela tinha atitude de bom senso de fazer, não é? Então invadiu todo o momento dela, totalmente descontrolado. Espírito, pode ser espírito, mas não é um espírito equilibrado, não é um espírito superior. A coisa já está assim, bem visível. Mas o médium, nessa faixa, já não observa mais isso. Constrangimento físico. Também a ação obsessiva pode se fazer nesse fato. E um dos fatos narrados no livro dos médiuns era um senhor, não me lembro se era idoso, se era jovem, mas ele passava assim uma vergonha terrível, que o espírito constrangia a tal ponto, quando passar perto de uma determinada jovem, ele se ajoelhar e fazer declarações de amor para ela, contra a vontade dele. Agora imagine, né, o vexame desta criatura. O constrangimento chegava a esse ponto, um constrangimento físico, ele fazer o que não queria. Ora, fazia o papel realmente de palhaço, para dizer o mínimo, né, perante a jovem. Mas a jovem não sabia o que estava acontecendo. Ele é que passava pela vergonha daquela cena. E a última característica, rumores de desordens persistentes ao redor do médium. São aqueles barulhos, como aconteceu na época de Hydesville, o rapes, né, a pancada, aqui o pessoal disse que ouvia corrente, por aí afora. Ou em São Paulo aconteceu muito, das pessoas passarem, observar quem era alvo desses fenômenos de efeitos físicos, passava perto de um varal de roupas encharcadas de água, né, e pegava fogo. Então são fenômenos assim realmente inusitados, que pertencem ao histórico do espiritismo em determinadas épocas. São espíritos desses jaez que produzem esse tipo de fenômeno. Muito bem, como agem? Então vamos ver no livro dos Espíritos agora, como é que se faz esta ação. Pergunta 459. Voltemos a ela. Influem os espíritos nossos pensamentos e atos? Muito mais do que nós imaginamos. Então, a ação deles vai se fazer o quê? Através da sintonia. Correto? Então, para que haja sintonia, tem que ter transmissor e receptor. E tem que estar o quê? Na mesma frequência, na mesma sintonia. E vamos observar lá na pergunta 122. Como é que as almas foram criadas? Simples, ignorantes, quer dizer, sem o saber. E Allan Kardec pergunta, nessa origem, criados simples e ignorantes, como é que a alma pode fazer opção para o mal e opção para o bem? Isto é inerente a ela? A natureza dela? E o Espírito responde, não. Se fosse inerente à natureza dela, elas não seriam responsáveis. Teria sido um defeito de fábrica. Ou seja, Deus criou com a tendência para o bem ou com a tendência para o mal. E não existe essa tendência natural para o mal, tendência natural para o bem, no momento das criaturas serem iguais, no nascimento, no surgimento. Mas começa a pipocar o que? O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio surge quando passamos a ter a consciência da nossa própria individualidade.
em a consciência da própria individualidade, então eu começo a fazer a escolha, as opções. E então pergunto, e então por que há essa opção para um, para o outro? São das influências que este ser recebe. E de onde vem? Influências externas de espíritos inferiores, em que elas podem ceder ou não. Aí leva assim, a imagem dos espíritos decaídos, a imagem de Adão e Eva, expulso do paraíso, leva por esse ângulo, para esse direcionamento. Poderia ceder, poderia não ceder. A imagem é muito interessante. Como o espírito não conseguia convencer Adão, foi convencer a Eva, né? Não é? E na forma lá da serpente, não é isso? Então a influência espiritual, de uma forma alegórica, fazendo ali a criatura usar o seu livre-arbítrio e tomar uma decisão. Então, vai nos interessar ali quando chega exatamente na 122A, fala dessa influência espiritual externa. E na 122B é a pergunta que nos interessa mais para a nossa reflexão. Essa influência dos espíritos inferiores ocorre somente na origem ou perduram? E os espíritos dizem assim, vai nos acompanhar por toda a nossa vida até que tenhamos império sobre nós mesmos, que os espíritos deixarão de nos obsidiar. Enquanto não tivermos império sobre nós, domínio sobre nós, não soubermos eliminar essa influência, nós vamos estar sob a influência negativa deles. Leitura da mensagem inicial, a Graça leu. Qual é o título? Qual foi o título da mensagem de Emmanuel? Domínio espiritual. Quem é o nosso modelo e guia? 625 livros dos Espíritos. Modelo de guia e perfeição que Deus ofereceu ao homem? Jesus. Então vejamos, ali está exatamente ele demonstrando-nos, através da palavra de Emmanuel, o domínio espiritual. Enquanto não tivermos esse domínio espiritual, estaremos sujeitos à influenciação dos espíritos inferiores. Estamos caminhando para lá. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Na consequência, ou na sequência da palavra de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida que nós estamos conhecendo essas verdades do mundo espiritual, na medida que isso passar a fazer parte da nossa convicção, da nossa realidade, nós estamos nos libertando desse domínio do mundo espiritual, dos espíritos inferiores. Então vejamos a pergunta 473. Nessa 473, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se achava encarnado neste corpo? Esta pergunta a Kardec formulou, baseado naquela colocação antiga da possessão. Então, no Livro dos Espíritos, ele coloca para nós, na resposta, que uma vez que o espírito esteja encarnado, não há possibilidade de outro espírito coabitar no mesmo corpo. Então, nós estudando da reencarnação, é o momento em que o espírito se vincula ao ovo, no momento da fecundação, porque no Livro dos Espíritos está lá, a partir da concepção, o espírito já está vinculado àquele gameta, àquele ser em formação. E como em 1857 não havia o desenvolvimento da genética, da embriologia, isso é coisa recente, então não havia como colocar esses termos específicos, que é da nossa época, é do contexto atual. Mas André Luiz vem e enriquece para nós. Então André Luiz, falando da reencarnação de Sigismundo, esclarece exatamente que os espíritos vão começar a agir para ligar Sigismundo no processo da reencarnação, no momento em que ocorrer a fecundação. O gameta masculino se juntar ao gameta feminino. Então esse é o momento considerado como o momento da concepção. A partir daí, o perispírito é a forma que vai modelando o corpo necessário para o espírito reencarnante. E como ele está ligado no corpo, o perispírito, célula a célula, está lá no livro A Gênese, e o perispírito se liga célula a célula,
Só ele pode habitar esse corpo. Nenhum outro espírito pode habitar esse corpo. Se ele se desligar do corpo, é um fenômeno chamado morte. A morte ocorre pelo desligamento, exatamente. Morreu o corpo, o espírito está livre. Então, dentro desta dinâmica, como é que o espírito, então, subjuga? Duas possibilidades. A primeira e mais geral, mente a mente. Pensamento a pensamento. Então, o habitante comanda o corpo segundo as ordens do dominador, do obsessor. E a outra? A outra é até comum ocorrer nos fenômenos mediúnicos, da psicografia, da psicofonia, etc. É quando há exatamente uma sintonia quase que perfeita, harmônica, entre perispírito e perispírito, que ocorre o fenômeno da escrita automática. O espírito reencarnado está até na forma de emancipação da alma, mas se faz perispírito a perispírito. O espírito não está invadindo o corpo, como é o fenômeno chamado da possessão. Ficou bem claro? Podemos complicar um pouco mais? Então vamos complicar. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugado ou obsediado ao ponto de sua vontade de vir achar-se, de certa maneira, paralisada? Bem, então, é exatamente o que onde queriam chegar. Falar que não existe a possessão, consequentemente, estão falando aqui na 474 agora, na subjugação, que é exatamente o domínio. Mas aí a resposta não é muito tranquilizadora para nós. Porque assim, coitadinho dele, é vítima da subjugação. Os espíritos não deixam nunca isso. Não tem ninguém que é coitadinho na ação da obsessão. Sem dúvida, são esses os verdadeiros possessos, os subjugados. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca. Não diz às vezes ou sempre, é nunca, sem que aquele que a sofra o consinta. Então, quem está sofrendo, está consentindo. Então, ele não é vítima, ele é copartícipe do fenômeno, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Fraqueza é fácil de entender, agora, desejar uma subjugação é meio duro, não é? O desejo está exatamente por não opor resistência. Se não opor resistência, é porque deseja. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. E aqui vai um lembrete. Alguns anos atrás, acho que umas 2 décadas mais ou menos, nós vimos no noticiário, lá em São Paulo tem um sanatório, não sei se foi desativado, porque agora muitos desses hospitais já foram desativados. Onde internavamos lá, o manicômio, né? Franco da Rocha, e entregaram a administração da comunidade espírita. Quando entregaram a administração de uma comunidade espírita, depois de algum tempo, 80% dos internos tiveram alta. Eram casos de obsessão. E feito o tratamento, recuperaram totalmente o equilíbrio e tiveram então a alta. Os 20% que continuaram internos, ali tinha um percentual que realmente tinha um problema orgânico, e outros que talvez desenvolveram o problema orgânico, porque era obsessão e foram tratados com medicamento, uma dependência tanto que o organismo acabou realmente ficando depauperado. Então vejamos que a obsessão, já se tem dito, é o mal do nosso século. É o maior flagelo da humanidade, é a obsessão. Até porque a pessoa não tem, às vezes, consciência do que seja a obsessão. Não tem consciência de que tem que ter domínio sobre o seu pensamento, domínio sobre a sua vontade. Para nós que estamos estudando a doutrina espírita, isso passa a ser uma coisa assim, muito simples, muito clara, porque estamos assimilando os estudos. Mas todas as pessoas na nossa sociedade conhecem a doutrina espírita? Então, óbvio que isso é totalmente desconhecido. Ora, se é desconhecido, como é que ela vai ter domínio espiritual? É complicado. Então, nós estamos, de uma certa forma, até podendo ser considerados, erroneamente, como privilegiados, pelo acesso que nós estamos tendo a essas informações. Então,
a recomendação de Jesus, devemos colocar a candeia onde? São informações que para nós são abençoadas, então nós temos que ser realmente divulgadores dessa informação. Não podemos colocar debaixo da mesa. Não vamos sair na praça pública, não é também nesse ponto, não é? Porque não vamos chegar a essa aberração. Porque seria uma aberração a pessoa ficar lá como fanático, né? Mas não se omitir quando houver a oportunidade de passar a notícia à frente. Se eu estou sendo beneficiado, eu tenho que transitar essa informação à frente. É esse o objetivo que nós vamos encontrar na pergunta 918A, o último período, que o pessoal está assim meio cansado de ouvir o João repetir isso, né? Principalmente quem passou pelo livro dos Espíritos. Sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro, pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da vida futura. Com este objetivo, primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes, o advento da doutrina espírita, na mesa girante, etc. E que agora vos damos as instruções precisas, que vos achais incumbidos de espalhar. Então eles querem primeiro que nós sejamos convictos, porque não há como divulgar uma coisa que nós temos dúvidas, incertezas. Primeiro trabalha nosso mundo interior, para quando for divulgar, divulgar convicto, né? A exemplo de Jesus, primeiro preparou os discípulos e recomendou, não vades ter com os gentios. Então, a precaução a quem se dirige a mensagem. Então, o mensageiro tem que estar competente para transmitir essa mensagem. E conclui, com este objetivo, estabelecer a convicção no nosso mundo interior e depois espalhar, é que nós ditamos o livro dos Espíritos, não é? O objetivo, estabelecer em nós a convicção, a certeza da nossa imortalidade. Então, essa certeza da imortalidade é que vai nos dar essa força de trabalhar o nosso mundo interior. Enquanto estivermos assim, dúbios, inseguros, o João falou muito bonito, assim, muito bom. Mas quando chegar amanhã, já caiu no esquecimento. Agora, quem está antenado realmente em ter o domínio espiritual, o que vocês vão levar nessa folha das perguntas, às vezes vocês vão fazer uma reflexão. Porque na primeira parte da página, vocês estão com as perguntas que eu estou tendo como referência. Prestar atenção? As questões do livro dos médiuns, as perguntas do livro dos espíritos, que enfecha o desenvolvimento. E vocês vão na fonte. Quando precisar reciclar as ideias, pega o livro do espírito novamente e novamente recicla, né? Então, como proceder? O como proceder é óbvio. O fenômeno existe, nós já vimos como é que os espíritos agem. Agora, como proceder na desobsessão? Ou seja, na libertação desse fenômeno obsessivo. E vamos tomar como base ainda o livro dos Espíritos. Na pergunta 122b, que nós já passamos por ela, na pergunta 122b, que nós já passamos por ela, nós vamos observar que existe uma informação também para a desobsessão muito importante. Até quando os espíritos inferiores vão realmente nos influenciar? Até que tenhamos domínio espiritual sobre nós mesmos. Eles deixarão. É um grande alerta. Bom, então se eu não quero mais sofrer influência, eu tenho que ter o domínio. Então a forma de eu me libertar da desobsessão é desenvolver essa independência, essa autonomia. Primeira advertência. Depois vamos observar mais à frente, na 466, na 466, ali Allan Kardec questiona por que Deus deixa-nos sofrer a influência dos espíritos inferiores. Então explica exatamente porque através dessa influência está estimulando a criatura a vivenciar determinadas experiências que ela necessariamente não tem que vivenciar. Ela tem que passar então pela resistência. Mas para que ela tenha essa resistência, existe o quê? A proteção dos nossos anjos guardiães, dos espíritos protetores. Isso restabelece o quê? O equilíbrio da balança e nos deixa senhores de tomarmos a nossa decisão. Então, como nós não registramos conscientemente se é um espírito inferior nos influenciando,
como também é um anjo guardião, espírito protetor, nos orientando, nós não nos entregamos a nem a B. Nós temos que sermos autônomos nas nossas decisões. Então, aí vem o mérito ou demérito das nossas ações. Então, somos autônomos nesse momento na nossa deliberação. Na 467, nós vamos ver que vem o alerta. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha, eles procuram arrastar ao mal, mas nós podemos realmente sair dessa influência? E os espíritos nos garantem que nós podemos. Que tranquilizador, olha só, podemos nos excluir, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou os que pelos seus pensamentos os atraem. Nossos desejos chamam os espíritos, né, inferiores, os nossos desejos, e os pensamentos atraem. Olha, conscientizados que os nossos desejos e pensamentos realmente são os móveis da aproximação dos espíritos imperfeitos que tentam estabelecer o império sobre nós. Nós não queremos esse império. O que precisamos fazer? Repensar os nossos desejos e vigiar os nossos pensamentos. Ficou fácil, não ficou? No nosso nível evolutivo, olha, vejamos, ninguém está falando em ser perfeito, puro. Nós estamos aí olhando uma forma de caminharmos a passos largos ao aperfeiçoamento. Mas é óbvio que nós continuaremos com as nossas mazelas por algum tempo. É a nossa luta. Assim como colocou muito bem Emmanuel na mensagem, então nós temos que viver com as nossas próprias limitações. Mas uma vez que estejamos esclarecidos, estaremos mais atentos, vamos errar menos, vamos acertar mais, e esses acertos vão se reforçando. É um processo cumulativo. Então, vem a satisfação interior de ter vencido determinadas barreiras, e essa satisfação nos predispõe a caminharmos depois de passos mais largos. Então, é nesse sentido que deveremos observar esse controle que deveremos ter. Ainda voltando à experiência lá de outro companheiro lá do Leon Denis, Mauro Alperti, ele costuma sempre usar uma expressão que o pessoal do Livro do Espírito também já conhece bastante, né? Todos nós temos os nossos pecadinhos prediletos. Eu estou vendo pelo Assembleia que tem pessoas que não concordam com isso. Algumas sorriram, outras franziram a testa. O que ele quer dizer com isso? Todos nós temos nossos pecadinhos prediletos. Entramos na faixa de dizer, mas isso não faz tão mal como tal coisa. Não é? Vamos dizer que eu gosto de tomar a minha cerveja. Mas bem, a cerveja não faz tão mal quanto o uísque, ou quanto uma droga. Então, nesse pesar de não faz tão mal que eu estou buscando uma justificativa na permanência de determinado procedimento. Ora, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, porque é responsável por isso. Mas quando entra no sofisma, isso é um sofisma, aí é perigoso, porque está justificando o tal do pecadinho predileto, a permanência numa situação em que ela já reconhece que é negativa. E quando ela reconhece que é negativa, as consequências passam a ser piores para ela. Porque o ignorante é ignorante, mas aquele que tem conhecimento, muito se pedirá a quem muito já recebeu, não é? Então essa história do pegadinho predileto pega realmente um bocado. Então fomos lá na 467, né? Já fomos. 468. É bom que tem gente acompanhando aí, tá ótimo. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? É óbvio. Né? Se o homem repeliu, eles vão renunciar. Mas nessa renúncia, vejamos, até que ponto essa renúncia é verdadeira, ou essa mudança do homem é verdadeira. Então ele usou a expressão, o que é que nós queríamos que eles fizessem? Se não encontra receptividade, eles se mantêm. Mas se mantém assim, como o gato fica de tocaia com o rato. Vamos ver se ele realmente se moralizou, se evangelizou, se libertou dessa influência. Porque se der chance,
Eu voto. É o caso do romance Drama da Bretanha. Deu a trégua, mas ficou ali de soslaia, né, na observação. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Bom, agora já falou uma coisa que nos interessa de perto. Vocês querem neutralizar a influência dos maus espíritos? Querem? Querem mesmo? Vamos aprender a receita agora. Olha, uma receita guardada, não é 7 chaves não, 7 livros, guardado desde 1857, está ali, aberto, o Livro dos Espíritos, o segredo. Praticando o bem. Praticando o bem. É difícil, não é? Que receita difícil. E pondo em Deus toda a sua confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejo ter sobre vós. Aniquilamos o império que eles desejam ter sobre nós. Vamos repelir. 2 coisas fantásticas: prática do bem e que mais? Confiança em Deus. Vigiai e orai. Porque quando a pessoa está na prática do bem, que pensamento está na cabeça dela? Só pensamento bom, pensamento positivo. Ninguém consegue estar praticando a caridade, praticando um ato de bondade. Mas eu vou me vingar daquela pessoa, que está distribuindo a sopa, está aplicando o passe, está evangelizando. Não consegue. Temos que mudar a nossa tela mental. Então, a prática do bem é mudança de pensamento, é vigilância no pensamento. Mas essa prática nos ajuda. E o outro lado, a confiança em Deus é a oração. Nós demonstramos que confiamos nele, né? Muito bem. Então, receita fácil, né? Então, vamos aniquilar? Vamos neutralizar a influência? Vamos? Ótimo. Aí vamos a 475. Na 475, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Está sob a ação da obsessão. A própria pessoa pode libertar-se, afastar os maus espíritos e libertar desse fenômeno obsessivo? Pode? Pode. Não é tão fácil, mas pode. Eles sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se ao jugo, desde que com vontade. Aí que é o problema agora. Que vontade? Firme. Vontade firme, ou queira. Então não é que assim, eu quero. Não. Eu quero, eu desejo. Não, eu quero e vou conseguir. Mas aí a pessoa impõe-se àquela influência, muda a sua tela mental. É uma firmeza, é uma decisão. Se não tiver essa segurança, aí nós contamos com a terapia espírita. A casa nos oferece esse suporte. Para isso, a reunião de evangelização, a reunião pública. Nós estamos aqui fazendo o quê? Exatamente uma profilaxia. E quem não esteja obsediado, já é um tratamento preventivo. Já nem vai sofrer a influência dos espíritos, que já está fazendo um tratamento profilático. E se estiver, também já está fazendo o seu tratamento. E quando entra para o passe, além de reciclagem das energias, o que a pessoa está fazendo ali? Oração. Ela está em clima de oração. Então, as 2 condições estão sendo realmente ativadas. Na 476, nós vamos observar que ali está realmente implícito a própria expressão de Jesus. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, veja bem, nesse fato, a terceira pessoa precisa ter o quê sobre o espírito obsessor? Ascendência moral. Se não tiver ascendência moral, é aquela história da prática do exorcismo sem resultado. Por quê? Porque a parte mecânica, aquela parte alegórica, os espíritos sorriem. Mas se quem for praticar o exorcismo tiver uma ascendência moral,
vai obter o resultado, não pela prática do exorcismo, mas devido ao ascendente moral. Veja como que as coisas se misturam. Então, o espírito obsessor respeita aqueles que têm essa ascendência moral, que nós nos referimos no começo, através do jejum e segundo quem? Não é segundo a graça, nem segundo João, segundo quem? Jesus. Ele deu ali a receita para os discípulos e para nós, né? Então, quem for trabalhar na desobsessão tem que fazer muito jejum e oração em graça. 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Na outra pergunta era neutralizar, agora já avançou, nos livrarmos dos espíritos obsessores. A receita é muito simples, também. Querem aprender mais uma receita? Olha, só receita de libertação. Cansar-lhes a paciência. Vamos cansar a paciência do espírito obsessor. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Deixe-lhes sugerir. E vai na outra direção. Mostrar-lhes que perdem o tempo, e vendo que nada conseguem, afastam-se. A receita. O espírito obsessor não quer que o obsediado frequente a reunião pública. Venha à reunião evangélica, tome passe. Então, se esta pessoa vem seguidamente, não, eu vou. E não abro mão, eu vou. Aí a pessoa vai ver, gente, parece papapasse. Toda semana está tomando passe. Seja papapasse. Venha tomar seu passe. Venha à reunião. Assista a palestra. O que vai acontecer? Esse espírito das duas, uma. Ou vai se evangelizar com ele acompanhando, não é? Ou vai se evangelizar, ou não vai aguentar e vai se mandar. Eu não aguento mais esse beato, não. Esse negócio de antes ele papava a hóstia, agora está papando passe. Mas ele cai fora. E o que acontece? Ele demonstrou o quê? Perseverança. Cansou a paciência do espírito obsessor. Então veja que a terapia espírita funciona, mas temos que fazer a coisa direito. Não é eu venho num dia e não venho no outro. No dia que eu não venho, o espírito, opa, está comigo. Então tá bom, um dia ele fica comigo, outro dia ele vai lá, Tereza. Então tá ótimo. Contenta Deus e a mamão. Está no meio termo, né? Está lá, acendendo uma vela para Deus e outra para Deus, né? Na 479, a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? E aí, vocês acham que é ou não? Depende, né? É meio surpreendente, os espíritos são cautelosos, porque até que eles falam assim, vigiai e orai. Então eles não vão dizer que a oração não seja eficiente. Dizem, a prece é em tudo um poderoso auxílio. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que se deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que lhe se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então veja a clareza dos espíritos. Não é orar muito que resolve. Orar sim, mas agir. A mudança interior. Destruir aquilo que serve de sintonia para o espírito obsessor. Tem que agir nos dois sentidos. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Não é? Muito bem. Então vejamos. Emmanuel vai colaborar conosco mais um pouquinho no processo da desobsessão. Está nas mãos de vocês. Essa colaboração dele. Vigiemos e oremos. Vigilância e oração. O que ele nos diz? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Anotação de Mateus, as palavras de Jesus. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio.
Olha a imagem que Emmanuel usa. O lodo está acomodado no fundo do lago. Então, se ninguém bulir, está lá. Mas se bulir, a água toda fica suja. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas e lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Emmanuel. Então vejamos que Emmanuel nos orienta, e o próprio Jesus, pedindo sempre que não nos deixe sucumbir às tentações e não nos livre das tentações. Essa história de nos livrar das tentações é um equívoco. Porque é como se as tentações viessem de fora. As tentações existem no nosso mundo interior. Então, como é que vai nos livrar dessas tentações? Nós é que temos que nos livrar delas, com o nosso crescimento. Querem ver como a tentação é inerente a nós e não é algo de fora? Uma pessoa, por exemplo, que adore uma mesa farta, por exemplo, um gastrônomo, então ele passa, enquanto as pessoas estão ali conversando, despreocupadas, e o banquete está servido, e o gastrônomo fica como? Aquele que é doido por aquilo, tem uma paixão por aquilo. Ele olha a comida e fica olhando o quê? Rodeando para lá, rodeando para cá. Pô, mas está demorando muita conversa, muito rapapé. Está agoniado, angustiado, tentado a chegar e meter a mão e comer logo a comida. Mas veja bem, a tentação é a comida ou ele tem a tentação dentro dele? É ele? As demais pessoas não estão com a tentação. E assim, em todos os nossos vícios morais, nós, cada um no seu cadinho, na sua experiência de vivência, vamos dizer assim, tem a tentação para determinadas coisas. Uma tentação compulsiva de comprar bolsas, outra de comprar sapatos, outra de comprar vestidos, ou seja lá, cada pessoa tem uma queda para alguma coisa, e quando chega naquele ponto, é irresistível aquela tentação, não é? Ainda bem que tem pessoas que também têm uma tentação de falar bem dos outros, distribuir bolsa de alimentos, eu adoro distribuir bolsa de alimentos, ótimo, continue com essa tentação aí que os outros vão agradecer bastante. E então, vamos pegar mais ainda uma caroninha com Emmanuel no Fonte Viva, lá na mensagem 109, porque nós estamos falando do modelo e guia, e o modelo e guia, Jesus nos deixa esta mensagem sobre o exemplo do Cristo. Esta é para que nós possamos ter assim a nossa tolerância na convivência diária. Ele bem sabia o que havia no homem, anotou João. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida.
Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Emmanuel chegou onde queria, não é? O exemplo do Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, nesse processo, nós temos nossas limitações e temos que ter essa solidariedade, a compreensão com os problemas que nós vivenciamos e que os outros também. E finalizando, mentes comandadas na atualidade. Até aqui falamos sobre obsessão, espírito a espírito, pessoa a pessoa, compromissos, débitos, adiados ou de uma certa forma assim, desiludido, decepcionado todas as pessoas. Mas ao falar desse tema obsessão, não poderíamos deixar também de fazer um enfoque no momento que nós estamos vivenciando. Então, há algumas décadas atrás, nós ouvíamos na imprensa, na divulgação, que estava surgindo, foi na época que começaram a aparecer as pipoqueiras nos cinemas, lembram? As pessoas jovens não lembram dessa época, né? Nós aqui lembramos, começou a aparecer a pipoqueira. E não dava muito ibope naquela época, mas de repente, de uma hora para outra, começaram a se formar filas e mais filas naquela pipoqueira, porque havia um intervalo na projeção. Passava a metade do filme, abria o espaço para se comprar pipoca, e depois continuava a segunda parte da sessão. E como começou a haver essa procura grande das pipocas, foram examinar os filmes e constataram a famosa propaganda subliminar. De cada 10 ou 20 quadros, colocavam uma quadrícula, coma pipoca. 10, 20 quadrículas, outra, coma pipoca. Na projeção, a nossa vista não registrava, mas o subconsciente registrava. É chamada propaganda subliminar. Então, isto é crime. Aquela época era crime. Mas hoje nós observamos que está a coisa escancarada. Então, nós vivemos num momento em que a sociedade é dominada pela mídia. Por quê? Estamos numa sociedade de consumo. A indústria produz, tem que ter consumidor. E vejam bem, quando vai lançar um produto, já começa a preparar a mente que vai consumir o produto. Isso voltado para o adulto acha, não, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que quero comprar. Até que ponto nós estamos escolhendo? E até que ponto estamos sendo induzidos? E o crime se volta quando essa propaganda visa a criança. A criança não tem a nossa autonomia ainda, mas hoje a criança é o alvo do merchandising, porque cria na mente da criança a necessidade daquilo que é totalmente dispensável na faixa etária que ela está. E a criança vai pedir aos pais que comprem aquilo. E os pais, muitas das vezes, porque tem seus compromissos, não pode dar aquela atenção no tempo, então vai fazer a vontade da criança. Ou seja, está a reboque dessa manipulação de consciências. Neste exato momento, é necessário que nós tenhamos, novamente voltando à mensagem inicial, o domínio espiritual. Porque quando se fala em termos de domínio espiritual, é onde nós não deixamos mais levar ao reboque do que acontece à nossa volta. E a doutrina espírita vem a nosso favor, higienizando a nossa mente, mostrando exatamente o que é o verdadeiro tesouro, aquilo que realmente permanece conosco, o que é mais importante. E dentro então dessa autonomia, nós podemos usufruir do conforto, do bem-estar, de tudo que está à nossa disposição.
mas não permitir que sejamos manipulados pelo merchandising, pela sociedade de consumo. Temos a nossa autonomia. Esta é a obsessão mais violenta e cruel que se faça na atualidade hoje. Que são mentes poderosas manipulando mentes infantis em benefício do poder financeiro. E nós temos a necessidade, então, de, através da evangelização, despertar esse valor espiritual, a exemplo de Jesus, passarmos pelo mundo sem sermos do mundo, sem nos apegarmos, porque onde colocarmos o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, que tenhamos essa autonomia, não só a preocupação em termos diretamente individual do espírito ligado a nós, mas de uma máquina de mídia a manipular a nossa tela mental também. Então precisamos ter a nossa autonomia. Que seja Jesus a nos conduzir. Ele não manipula, ele nos conduz. E convida, vigiai e orai. E eu agradeço a paciência, a tolerância de vocês, tá?